nesse ano. Amém? Vamos louvar o hino 141. Amém, irmãos? Que tem por título: Guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Vamos louvar também o 178 da harpa cristã, que tem como título Gloriosa Paz. Aleluia. Crendo em Cristo Jesus e obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho
doce paz. Paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas. Convido os irmãos, desde já, a abrir nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo do 33 adiante. Amém? Diz assim, que tem por título a parábola dos lavradores maus. Diz: atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de um sebe, constituiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos, os lavradores, para receber o fruto que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando-se os servos, espancaram um e mataram o outro, e outro apredejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e tratando-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhes: fará perecer horrivelmente e estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que remeterão os frutos a seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falara, e contou buscassem prendê-lo, temendo as multidões, porque estes os consideravam como o profeta. Amém? Glória a Deus para todos sempre.
Irmãos, essa é uma das muitas parábolas que Jesus contou, né? E essa parábola ele contou para ilustrar a sua missão, né? Você vai ver que Jesus anteriormente ele tem contado uma parábola, né? Também a parábola dos dois filhos, né? Que essa parábola dos dois filhos ela ilustra, como nós falamos no culto passado, no domingo, como nós falamos sobre esta parábola, e agora falando sobre a parábola dos lavradores. Mostramos que o primeiro filho que disse que ia trabalhar na vinha, né? E não foi, esse simbolizava os fariseus, né? E mostramos também que o segundo filho, que o pai chegou e disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele disse que não foi. Ele disse que ia, mas disse que não ia, né? Perdão, mas depois se arrependendo foi. Esse segundo filho representa os pecadores, né? Então na parábola aqui dos dois filhos, o pai representa Deus, né? O primeiro filho representa os fariseus, o segundo filho representa os pecadores e a vinha representa o Israel. Então nós entendemos aqui que Jesus, após contar essa parábola, ele dá um ensinamento para os fariseus, né? Qual é o ensinamento? Jesus faz a pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E os fariseus responderam: o segundo. Então Jesus ele dá agora, aleluia, uma grande lição, né, para eles. Do mesmo modo, né, as meretrizes e os publicanos precedem no reino de Deus, né? E Jesus explica porque João veio pregando, veio anunciando o caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Então quem seriam, pois, esses que não acreditaram em João Batista? Os fariseus, os líderes religiosos, eles não acreditaram em João. Quando João veio pregando o caminho da justiça, veio anunciando o arrependimento, eles não acreditaram. Ao passo que, como Jesus deixou claro, os pecadores, as prostitutas, elas vinham até João Batista para serem batizados por ele. O interessante é que o povo vinha para ser batizado e vinha confessando os seus pecados, vinham mostrando o total arrependimento, vinham mostrando desde já, aleluia, o que realmente Deus queria daquelas pessoas. Era o arrependimento, né? Era o arrependimento. Então, ele mostrou para eles aqui nessa parábola dos dois filhos, né? Ele mostrou para eles que eles não haviam se arrependido, eles não haviam acreditado, eles não haviam obedecido, aleluia. Ao passo que as prostitutas da época, os pecadores da época, haviam abraçado aquela mensagem de João e estavam por ele sendo batizados. Então Jesus ele dá esse primeiro ensino, né? Jesus ele dá esse primeiro ensino aqui na parábola dos dois filhos, como nós vimos domingo agora. E já hoje vamos falar sobre a parábola dos lavradores maus. Então, nós devemos entender que essa parábola, ela é seguinte, né? Ela está ligada, ou seja, ela dá continuidade à primeira parábola que Jesus contou, do versículo 28 ao versículo 32 do capítulo 21 de Mateus. Seguindo aqui, diz assim: atentai noutra parábola, tá vendo? Então só nessa parte aqui nós já notamos que é continuidade da pregação que Jesus estava falando aqui. Então, atentar em outra parábola. Havia um homem dono de casa, né, que plantou uma vinha. No caso aqui, este homem que plantou essa vinha representa Deus, né? Essa vinha aqui que foi plantada representa Israel, né? E nós vamos ver uma base para isso. Deixa-me ler aqui o versículo 33 para a gente ver uma base disso aqui, né? Atentai em outra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a em um sebe, constituiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-as a uns lavradores e depois se ausentou do país, né? Eu quero que os irmãos abram aí a Bíblia
Amém? Em Isaías capítulo 5. Olha aí. Diz assim, irmão: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fortíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas e edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Você vai ver aqui em Mateus capítulo 21, versículo 33, que esta vinha, aleluia, ela representa Israel. Quem foi que plantou aqui na parábola? Né? Necessário nós entendermos que o homem que plantou, né, o dono da casa que diz aqui, representa Deus. Então a vinha aqui representa Israel. Deus, ele plantou Israel, entre aspas, né, que é apenas uma comparação. Ele compara Israel como uma vinha, né? Aleluia. Então ele plantou Israel esperando que esse povo eleito, esse povo escolhido dele, desse fruto. Ele esperava que esse povo, aleluia, desse frutos para ele. Aleluia, afinal ele plantou, entre aspas. Mas o interessante é que o texto de Isaías, ele vai nos deixar bem claro, né? Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pastos, e derribarei o seu muro, para que seja pisada. Né? Então você vai ver aqui que logo após o dono da vinha perceber que essa vinha ela não produziu o fruto que ele esperava, uvas boas, né? Porque quando se fala de vinha está falando de uvas, né? De um pé de uva. Então ele esperava algo bom, mas só que essa vinha ela não deu nada bom, pelo contrário, deu uvas ruins, né? Então Deus agora vai mostrar logo o julgamento, vai dizer: olha, então vou tirar o sebe, né? Vou tirar o muro que está ao redor e vou permitir que os lobos a devastem, a destrua. Glória a Deus. Então é necessário, isso aqui é uma rápida introdução para nós entendermos que esse versículo 33. Mas vamos lá, gravemos. O dono da vinha representa Deus, a vinha representa Israel, né? Seguindo aqui, depois se ausentou do país, versículo 34, ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram mataram o outro e o outro apredejaram. Interessante esse versículo aqui, o versículo 34 e 35, que o dono da vinha, né, ele se ausenta e arrenda essas vinhas a outros. O interessante é que quando chega o tempo da colheita, ele manda lá alguns lavradores. Esses lavradores aqui, meus irmãos, eles representam os profetas, né? Representam os profetas do Antigo Testamento, né? Os profetas que Deus enviara para Israel, ou seja, para a vinha, né? O profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, né? Então esses lavradores que a um eles mataram, a outro espancaram, a outro apredejaram, isso aqui representa os profetas que Deus enviara constantemente para o Israel, para os repreender, né? Para os trazer a exortação de Deus, pois quando os profetas chegavam lá, aleluia, e uma prova disso é o profeta Jeremias, né?
O profeta Jeremias foi um profeta que foi rejeitado pelos reis, rejeitado pelos falsos sacerdotes, rejeitado pelos falsos profetas, rejeitado até pela população. Então você vai ver que Jeremias uma hora estava preso no cepo, outra hora estava na cisterna, outra hora estava acorrentado, outra hora ele era ameaçado. Ele chega a dizer em seu livro, né, o livro do profeta Jeremias: cavaram covas para mim. Então você vai notar que estes lavradores foram os profetas que foram enviados. E isso aqui está bem claro porque é uma parábola, né? É uma ilustração de uma coisa futura ou de algo que já aconteceu, para trazer uma ilustração de um ensinamento para o tempo presente. Então você vai ver que a um eles mataram, outros apredejaram. Versículo 36. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Então você vai ver que esses lavradores aqui, que o dono da vinha, ou seja, Deus arredou, eles aqui representam os líderes judeus, representam os fariseus, né? Representam os fariseus. Isso aqui está bem claro no texto, quando Jesus ele fala aqui do versículo 45 adiante, né? Que os fariseus entenderam que essas parábolas, Jesus estava se referindo a ele. Então esses lavradores maus que estavam espancando eram simplesmente aqueles líderes aqui na parábola, né? E o interessante é que o dono da vinha, Deus, ele agora no versículo 37, ele decide fazer algo melhor. Ele agora decide fazer algo, aleluia, maravilhoso. Qual? Vamos ver o versículo 37. E por último, olha só, e por último, ou seja, depois que Deus enviou vários profetas, exortando o povo de Israel, e o povo permaneceu endurecido, agora Deus ele decide enviar quem? Olha agora, irmãos, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Olha só, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Você vai ver, irmão, aqui a graça de Deus. Você vai ver aqui a graça de Deus sendo revelada pelo amor do Pai. Ele agora vai dizer: olha, e por último enviou-lhe o seu próprio filho. Isso aqui ilustra simplesmente o que o escritor aos Hebreus vai nos dizer lá na frente. O que é que o escritor aos Hebreus vai falar? Peço que os irmãos abram a Bíblia. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha aí, aos pais, ou seja, aos líderes de Israel, né? Aos cabeças da tribo pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O versículo 3: ele é a quem o esplendor da glória é a expressão exata do seu ser, substituindo todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, o sacrifício, né? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Então você vai ver aqui que Deus, conforme nós estamos aqui dentro da palavra, ele havia falado com os pais, ou seja, com os líderes de Israel, com o povo de Israel, por intermédio dos profetas, mas nesses últimos dias, né, referindo-se aqui à parábola, ele enviou o primeiro servo, enviou o segundo servo, a um mataram, a outro espancaram, né? Ele ainda enviou outro grupo e espancaram, ou seja, de muitas maneiras. Está vendo aqui o que é que o escritor deixa claro? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Olha só,
Isso aqui ilustra, irmão, o cuidado do dono da vinha. Isso aqui ilustra o cuidado do dono da vinha, ou seja, ele não queria perder aquela vinha. Ele não queria que aquela vinha ela fosse destruída. Ele não queria que aquela vinha simplesmente fosse extinta. Ele falou por diversas vezes, de diversas maneiras. Ou seja, ele enviava os profetas porque ele amava aquela vinha. Ele amava aquele povo de Israel. Ele amava. Então, por diversas vezes, ele enviava os profetas pelo amor que ele tinha àquele povo. E o interessante é que ele fala nesses últimos dias, ou seja, no tempo em que Cristo se fez carne e veio entre nós, viveu entre nós, né? Falou pelo seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Olha, agora Deus ele fala por intermédio do seu Filho, ou seja, quem? Jesus Cristo, o herdeiro da vinha. Vamos voltar lá para o texto. Mateus, capítulo 21, verso 37. E por último enviou-lhes o seu próprio Filho, dizendo: a meu Filho respeitarão. O que é que o dono da vinha pensava? Eu enviei os profetas, eles não deram valor. Eu enviei meus profetas, eles não obedeceram, mas agora eu vou enviar o meu Filho, porque eles terão respeito ao meu Filho, eles irão obedecer ao meu Filho, ele é o meu representante, ele é o herdeiro, o meu único herdeiro, eles irão me ouvir agora. Mas o interessante, irmão, o interessante vem agora no verso 38, mas os lavradores, ou seja, aqui os lavradores mal representam os líderes, os fariseus, né? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. Irmão, Jesus ele chegou aqui nessa terra com a sua natureza 100% divina e 100% ser humano. Quando os homens viram Jesus dizendo que era o Filho de Deus, os homens murmuraram. Quando os homens viram Jesus dizendo: eu sou, aleluia, o Filho de Deus, os homens murmuravam, os homens queriam matá-lo. Os homens queriam a todo custo matar. E o interessante, irmãos, e o interessante de tudo é que Cristo ele sempre estava dizendo ali: eu não vim aqui por minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Cristo sempre estava dizendo, estava já mostrando a sua missão, que o Pai, o dono da vinha, enviou o seu herdeiro para a vinha. Cristo sempre estava dizendo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para fazer minha vontade, mas a vontade de meu Pai. E quando os homens, eles odiavam mais a Cristo, porque Cristo dizia que o Pai dele era Deus. E por eles ouvirem isso, eles disseram: isso é blasfema. E o texto de João, ele deixa bem claro que os homens disseram: nós não estamos te perseguindo por conta dos milagres, não é nem por conta disso, mas porque tu, sendo homem, tu queres se fazer como Deus. E o interessante, irmão, é que os homens, eles não suportavam Jesus Cristo falar que ele era, aleluia, o Filho de Deus. Eles não suportavam. Eles não suportavam. Eles rangiam os dentes, eles não queriam aceitar. Aleluia! E o interessante, irmão, é que eles disseram: este aí é o herdeiro, vamos se apoderar dele, vamos matá-lo. Foi o que os homens tramaram. E você vai ver no versículo 46 de Mateus 21. E contaram, e conquanto buscassem prendê-lo,
né? Buscassem prendê-lo. Então você vai ver que sempre o ódio dos fariseus era quando Cristo pregava, declarava-se ser o Filho de Deus, eles queriam prendê-lo a qualquer custo, queriam matá-lo a qualquer custo. E o interessante vem agora. E agarraram-no e lançaram fora da vinha e o mataram. Esse versículo 39 agora, ele vai ilustrar o sofrimento de Jesus. Ele vai ilustrar agora o sofrimento de Jesus por nós, os seus escolhidos. Você vai ver que os homens arrastaram Jesus da vinha, ou seja, de Jerusalém para fora da vinha. Você vai ver que bateram nele dentro da vinha, ou seja, dentro de Israel, dentro de Jerusalém, mas o mataram fora. Mas o mataram fora da vinha. Então isso aqui já ilustra o sofrimento de Cristo. Isso aqui já vai ilustrar o martírio de Cristo. Vai mostrar, aleluia, a obra redentora de Cristo. Pegaram o filho, pegaram o herdeiro que representava a Cristo, o arrastaram para fora da vinha e o mataram sem piedade. O mataram porque sabia que ele era o herdeiro. E o interessante, irmãos, é que agora eu me recordo daquela passagem de João, quando os soldados são enviados para prender a Jesus. Quando os soldados são enviados para prender Jesus, o interessante é que os soldados, quando vêm até os fariseus e disseram: cadê ele? Por que vocês não trouxeram ele? E eles disseram: nós nunca os ouvimos homem falar assim como este homem. Nós nunca ouvimos. Sabe o que é isso, irmão? Jesus Cristo, o herdeiro do dono da vinha, representando o Pai. Ele veio, irmão, mostrando a graça. Ele veio mostrando, aleluia, algo que os fariseus não mostravam. Os fariseus, eles eram rígidos na lei, mas Cristo, ele veio mostrando a graça. E isso aí você vai ver que o falar de Cristo transmitia paz àqueles que o ouviam. Ao ponto que quando Mateus escreve seu evangelho, vai dizer que Cristo falava com autoridade, não como os escribas, porque os escribas só faziam ler, as escrituras, ou seja, a lei, só faziam ler, e aquela leitura não era com tanta ousadia, mas quando Cristo chegou anunciando o caminho da graça, ele chegou proclamando a verdade, dizendo: olha, é necessário vocês rejeitarem o pecado, é necessário vocês renunciarem vossas vidas. Jesus chegou anunciando: é necessário vocês amar, é necessário vocês perdoar, é necessário vocês buscarem primeiro o reino dos céus, é necessário vocês falarem com seu Pai em secreto. Quando Jesus, ele veio falando isso, aleluia, para o povo começou, irmão, a ver algo que não se ouvia naquele tempo, porque os fariseus estavam acostumados a colocar fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas Cristo, ele veio para tirar esses fardos e acrescentar a graça. E por isso, irmão, Cristo era tão odiado. O herdeiro do dono da vinha aqui na parábola, ele era tão odiado. E Cristo aqui estava mostrando para eles. O interessante é que agora no versículo 41, chega a dizer assim: respondeu-lhes. Versículo 40, irmão, perdão. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Que fará, irmãos? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, ou seja, Deus, que fará aqueles lavradores? Que fará? Irmãos, o interessante dessa parábola é que ela vai nos mostrar
claramente o cuidado do dono da vinha pela vinha. O cuidado dele enviar os seus servos, o cuidado dele enviar por último o seu filho. Ele vai nos mostrar, e Jesus agora faz uma pergunta aqui. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, ou seja, o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Ou seja, o castigo aqui é claro. Eles receberão o seu castigo. Pois o último ato do dono da vinha foi enviar o seu filho, porque ele enviou os seus trabalhadores, mas eles não deram ouvido. E quando o dono da vinha ele envia o seu filho, ele está dizendo: essa aqui é minha última fala para com os rebeldes. Essa aqui é minha última pronunciação para aqueles que querem tomar conta do que é meu, do que eu constituí, do que eu plantei. Então a última fala do lavrador, ou seja, do dono da vinha, foi o seu filho. E eles assim não quiseram. Então por eles não abraçarem, o castigo seria imediato. Versículo 41. Responderam-lhes: fará perecer horrivelmente estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que remeterão os frutos aos seus devidos tempos. Está vendo aqui o que eu acabei de falar? Então fará perecer horrivelmente. Horrivelmente. Isso aqui já vai nos mostrar, irmão. Isso aqui já vai nos mostrar, aleluia, o castigo do pai, ou seja, do dono da vinha para com aqueles infratores, para com aqueles, aleluia, horríveis, malvados, lavradores maus. O interessante é que ele arrendará a vinha a outros lavradores. Olha aqui a graça. Olha aqui a graça de Deus já entrando. Olha aqui já a graça de Deus, irmão, nos dando, aleluia, o privilégio. Olha aqui a graça. Diz agora, irmão: e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Irmão, isso aqui já vai falar sobre a igreja. Isso aqui já vai mostrar, irmão, uma oportunidade para os gentios. Isso aqui já vai mostrar uma oportunidade para os gentios. Bendito seja o nome santo do Senhor. Isso aqui já vai mostrar uma oportunidade para nós, igreja. É só você ver agora o versículo 43, que diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. E esse novo povo, aleluia, aqui o reino de Deus foi transmitido pela graça, foi entregue pela graça. Não foi porque eles mereciam, não, pelo contrário, mas foi pela graça. Nós estamos hoje aqui, aleluia, como esses lavradores. Nós estamos hoje aqui como esses lavradores, irmão, lutando para produzir esses frutos, lutando, aleluia, para que esses frutos, aleluia, cada dia mais eles venham ser demonstrados em nossas vidas. Olha aqui, quero que os irmãos leiam aqui comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outro, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. Olha aqui a pronunciação de Paulo. Paulo aqui vai mostrar para os judeus, né? Vai mostrar aqui, ó, convinha que ele fosse pregado o reino de Deus, a palavra de Deus, primeiramente para vocês, mas vocês a rejeitaram. E lá na frente nós vamos entender
que Deus ele permite o endurecimento dos judeus para que possa vir salvação para os gentios. Então, o interessante é, né, que Jesus ele também deixa bem claro lá em João, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Também em Mateus capítulo 1, não sei se o verso 23 ou o verso 20, que vai nos falar que ele foi enviado para o seu povo, para tirar o pecado do seu povo. Então, pois, quem seria esse povo? O Israel, ou seja, a vinha na qual o próprio Deus constituíra. E aqui Paulo está dizendo, olha, e por que vocês se julgaram indignos da vida eterna, ou seja, da vida eterna que Cristo vinha trazer? Aí Paulo agora vai dizer, eis aí que nós volvemos, ou seja, vamos se voltar agora para os gentios. Então Paulo agora está dizendo, porque vocês rejeitaram, né? E lá na frente, como eu disse, Paulo vai explicar o porquê que eles rejeitaram, né? Vai mostrar lá na frente que foi Deus que causou esse endurecimento, né? Foi Deus que causou esse endurecimento para que viesse salvação para os gentios, né? Olha aqui. Voltando aqui, paramos no versículo Mateus capítulo 21, versículo 42. Isso. Já explicamos o versículo 41, 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra, olha aí, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, ou seja, a principal pedra de esquina. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quando Cristo ele traz essa expressão da pedra que os construtores rejeitaram, ele estava aqui mostrando o texto de Isaías. Isaías vai falar sobre a pedra de esquina, ou seja, Cristo. Os construtores aqui, o povo de Israel, ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser pedra principal, pedra angular. O interessante, irmão, é que eles rejeitaram. Então você vai ver que Cristo aqui, ele traz primeiro a ilustração no versículo 37 do filho que foi enviado. No versículo 38 ele vai mostrar a rejeição e o plano de matar. Então aqui no versículo 42 ele dá uma ilustração do que ele falou no versículo 37 e 38. Ele vai mostrar mais uma vez que aquele povo, ou seja, os líderes de Israel, juntamente com a maioria do povo, havia rejeitado a graça maravilhosa. E Cristo deixa bem claro, isso procede do Senhor que é maravilhoso aos vossos olhos. E o versículo 43 que lemos há pouco: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E aqui ele vai fazer uma ilustração agora do versículo 44. O que ele tinha falado no versículo 42. Todo que cair sobre esta pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair se reduzirá em pó. Então nós temos que entender uma coisa: Cristo é uma pedra de tropeço, né, para esse povo que não quer crer, esse povo que não acredita. Você nota, irmão, que hoje falar de Jesus, anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus é incômodo para as pessoas.
Você vê que você fala de qualquer coisa e as pessoas abraçam. Você fala de riqueza, as pessoas querem. Você fala sobre joias, fala sobre conquista, sobre posse da terra e as pessoas querem. Você fala de Cristo, elas se sentem incomodadas. Você fala de Cristo e elas se sentem ofendidas. Você fala de Cristo, elas se sentem incomodadas. Então o que é que acontece? Aleluia. Cristo aqui estava dizendo, irmão, aleluia, todo aquele que cair sobre esta pedra ficará reduzido a pó. Se reduzirá a pó. Bendito seja o nome santo do Senhor. E para finalizarmos, olha aí, versículo 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falara. Daqueles que se escandalizavam em Cristo, daqueles que achavam motivo de tropeço em Cristo, os homens acharam. Eles, quando olhavam para Jesus, não encontravam em Jesus o Messias que veio para salvar. Eles encontravam em Jesus um simples homem. E o que é que eles falavam de Jesus? Este aí não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Esse aí não é o carpinteiro? Os seus irmãos não estão porventura aqui no meio de nós? Então depois é que vem tanta sabedoria, tanto poder para fazer essas maravilhas. De onde é que depois que vem? Eles se escandalizavam. E ali o texto deixa bem claro que Jesus não fez muitos milagres ali por conta da incredulidade deles. Ou seja, eles se escandalizavam em Cristo. E esse escândalo trazia incredulidade. Eles não acreditavam, não depositavam em Cristo a sua fé. Aleluia! Eles não depositavam. Pelo contrário, eles se escandalizavam. E o interessante é que Jesus ele traz essa parábola nos mínimos detalhes, mostrando para eles que a vinha, né? E eles entendiam essa escritura de Isaías capítulo 5, versículo 1 adiante. Os fariseus, os líderes, os mestres da lei, eles tinham isso em mente, porque eles entendiam que a vinha representava Israel. Eles tinham os pergaminhos em mão, eles tinham as escritas proféticas em mão, eles a examinavam, eles sempre estavam ali se debruçando nos pergaminhos antigos. Então eles tinham em mente, os fariseus, os líderes, os principais sacerdotes, eles tinham em mente que a vinha simbolizava Israel. Então quando Jesus ele começa a trazer que o homem, o dono de casa plantou a vinha e a cercou, ou seja, cuidou dela perfeitamente, eles entenderam que Cristo estava falando sobre eles, e Deus era quem havia constituído, ou seja, plantado essa vinha. E eles agora não queriam aceitar, porque Cristo deu a entender aqui, aleluia, para eles que o filho que o pai tinha enviado era ele que ali estava falando com eles. E era isso que eles não queriam entender, era isso que eles não queriam aceitar, era isso que eles não acreditavam, que Cristo, o que nascera de Maria, aleluia, era o Messias. Eles esperavam um líder político que os libertasse do império de Roma, do jugo de Roma, mas Cristo veio libertar eles do pecado, da prisão que os prendia, da qual eles não poderiam se livrar, da qual o exército humano não poderiam livrá-los, mas unicamente o Filho enviado para a vinha, Cristo, o nosso Emanuel, Deus conosco, somente Ele. O interessante é que agora vem o versículo 35 que lemos, e para finalizar, o versículo 46. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como o profeta. O interessante você ver aqui, depois que Cristo trouxe essa grande parábola, né, sobre os lavradores maus,
Eles entenderam o que Jesus estava falando com eles. O interessante é isso, é que quando Jesus ele pregava, as pessoas que estavam ao redor, elas entendiam que Cristo estava falando com ela. Está diferente nos dias atuais. Está diferente. Porque hoje os pregadores do Evangelho pregam e as pessoas não estão mais entendendo o que? A mensagem está sendo direcionada para elas. Elas não querem receber o Evangelho da graça. Elas não querem abraçar a mensagem do reino de Deus, pois essas coisas elas não entendem, eles não entendem. As pessoas hoje entendem muito sobre prosperidade, entendem muito como ficar rico. Esse tipo de mensagem eles captam, eles conseguem agarrar fácil, mas a mensagem do Evangelho para eles se torna uma mensagem de incômodo. Eles não querem entender e muito menos se esforçam para buscar tais mensagens. E nós vemos aqui, irmão, que aquele povo, mesmo entendendo, ainda não fez questão de se arrepender para seguir. Pelo contrário, eles estavam procurando oportunidade para prender Jesus. O interessante é que a multidão estava considerando Cristo como um profeta. Amém? Amém. Quero orar agora, agradecendo a Deus. Senhor Deus, vamos aqui em oração, Pai, te agradecendo, Senhor. Porque Tu, Pai, foste aqueles que enviou o Teu Filho, ó Senhor, para nós. A última mensagem, a Tua última revelação para nós foi o Teu Filho. O Teu último aviso da graça foi Teu Filho para nós. Obrigado, Senhor. Pois aquele povo rejeitou, Pai. O povo de Israel rejeitou o Filho que foi enviado, mas nós o abraçamos. Por graça. Aleluia. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido soberanamente. Obrigado, Pai, pois nós não tínhamos condição alguma. Nós somos miseráveis pecadores, salvos unicamente pela graça. Não há nada de bom em nós, Senhor. Ó Deus grande, vivo e fiel. Graças te rendemos pela Tua soberana eleição. Obrigado, Pai. Que essa mensagem possa ficar gravada em nossas mentes. Que o Senhor possa reinar sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, te agradecendo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Um forte abraço e Cristo nos conduza em plena paz.